Jornal Rio Doce está de volta. A publicidade médica passou a contar com novas regras para divulgação nas redes sociais. Confira. Pelas novas regras, imagens de pacientes só poderão ser usadas desde que tenham caráter educativo e obedeçam critérios. Agora, os médicos de clínicas de todo o país poderão continuar publicando imagens do antes e depois de tratamentos, inclusive estéticos, desde que com o consentimento do paciente. A resolução veio regulamentar essa prática. O material deve estar relacionado à especialidade do médico e a foto ou imagem deve vir acompanhada de texto educativo, contendo indicações terapêuticas. As imagens não podem ser manipuladas ou melhoradas e o paciente não pode ser identificado. E na avaliação do Conselho Regional de Medicina, essas novas regras também vão ajudar a proteger o direito dos pacientes de não serem expostos publicamente. Há alguns anos atrás, o uso das mídias não era tão assintoso como hoje, né? Tem pessoas que não vivem sem abrir o celular e sem consultar as mídias sociais, não fazem nada sem se utilizar disso. E as novas gerações de médicos, elas utilizam muito as mídias sociais e têm uma preocupação muito grande em se inserir no mercado. E queriam fazer propaganda, sobretudo no Instagram. Então, essas regras elas vieram para coibir abusos. As selfies, antes proibidas, agora estão permitidas, desde que não sejam sensacionalistas ou caracterizem concorrência desleal. A indicação de produtos medicinais poderá ser feita desde que seja explicado como o produto pode ajudar a saúde, mas a publicidade e a venda do produto estão proibidas. Além das postagens, o profissional pode participar de peças publicitárias das instituições, de planos e seguros de saúde, onde trabalha ou presta serviço. O médico também tem o direito de anunciar aparelhos e recursos tecnológicos, desde que aprovados pela Anvisa e autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Valores de consultas, formas de pagamento e descontos no tratamento também poderão ser anunciados, desde que não seja caracterizada a venda casada. Cursos para leigos e consultorias também poderão ser ofertadas. As consultas em grupos continuam proibidas. O profissional, em hipótese alguma, poderá participar de propaganda enganosa de medicamentos e indicações médicas que não sejam comprovadas. Médicos não devem desaconselhar o paciente a tomar vacina. Então, eu acho que a classe, ela finalmente está contemplada com a resolução, agora nós temos que colocá-la em prática e ajustar. Nós temos 6 meses de ajustes para a gente ver o que vai funcionar bem dentro dessa norma, o que não vai funcionar, o que precisa de melhorar no dispositivo ético dos artigos que ela contém, para que funcione bem. Confira agora o quadro de esportes com o apresentador Osmar Xavier. Olá, Luana, aquele abraço, boa noite para você, para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando para destacar as notícias do esporte, é claro, do futebol mineiro no Campeonato Brasileiro, no final de semana, que foi fechado na 23ª rodada com o Galo, no sábado à noite, jogando de novo na sua nova casa, a Arena do Galo. O Galo voltou a triunfar na competição e encarou o líder, Botafogo. A partida não foi de encher os olhos, mas foi suficiente para o time de Felipão conseguir a segunda vitória dentro da sua casa, diante da sua torcida, que mais uma vez fez a festa na nova casa atleticana. Sem o atacante Hulk, sem o Gemerson, que estavam suspensos, o técnico Felipão escolheu Allan Kardec para atuar
no setor ofensivo no lugar do maior ídolo atleticano. Mas o grande protagonista, mais uma vez, da partida foi o artilheiro Paulinho. Aliás, o único jogador até agora a marcar gol na casa do Galo. Paulinho marcou depois de um grande lançamento do Pedrinho, que o viu infiltrar entre os zagueiros. Ele dominou e bateu por baixo do goleiro Gatito Fernandes, que substituiu Lucas Perry no intervalo, que saiu lesionado. Com esta vitória, o Atlético não mudou a sua posição na tabela de classificação, mas melhorou a sua pontuação em termos de briga para a Copa Libertadores da América, ou seja, para os 4 primeiros e também para os 6 primeiros, os 2 que vão aí para a pré-Libertadores. Daqui a pouco a gente vai destacar os números aqui dentro do Jornal Rio Doce. Então, com o gol de Paulinho, o Atlético triunfando pela segunda vez na sua nova casa, vencendo o líder do Campeonato Brasileiro. O América entrou em campo na sexta-feira, depois de abrir 2-0 diante do Cuiabá na Arena Pantanal. O time comandado pelo argentino Fabián Bustos acabou relaxando e tomou o empate dentro da partida. O América, então, que briga para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, acabou dando mole diante do adversário, cedendo o empate depois de abrir uma boa vantagem. O time acabou sucumbindo à pressão do Cuiabá, principalmente na etapa final da partida. De qualquer maneira, somou mais um ponto nesta briga para se salvar na primeira divisão do futebol brasileiro. O América que volta a campo nesta terça-feira, ou seja, já amanhã, desta vez vai jogar dentro de casa diante da equipe do Bragantino, partida que acontece às 9h30 da noite. O Cruzeiro na rodada número 23, a gente lembra que foi o primeiro a entrar em campo. Foi na quinta-feira e voltou a vencer depois de 8 jogos. E na estreia do técnico Zé Ricardo, 3-0 diante da equipe do Santos na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. O grande destaque, o grande nome do time do Cruzeiro foi o Meia Nicão, que entrou na etapa final. Ele deu o passe para o Bruno Rodrigues marcar o segundo gol. Ele já tinha também dado uma assistência para Felipe Machado, que acabou perdendo uma grande chance. E o Nicão, depois de dar assistência para o Bruno Rodrigues, também deixou a sua marca com um belo gol pelo lado direito, batendo de perna esquerda no ângulo superior do goleiro. Cruzeiro, com esta vitória, deu uma respirada em termos de briga contra o rebaixamento, porque o Santos é o primeiro lá dentro. Como eram 5 pontos, agora são 8 pontos a diferença do time azul para o Peixe da Vila Belmiro. Estes foram os resultados dos mineiros nesta rodada número 23. Então, só lembrando que o Cruzeiro volta a campo já nesta quarta-feira, em mais uma parada torta, desta vez contra o Fluminense, no Maracanã. Zé Ricardo, é claro, quer continuar no caminho das vitórias para que o time possa brigar por algo melhor dentro da competição. Vamos conferir então a classificação, a primeira parte então na tela para você, que é onde está o Atlético neste momento. O Atlético é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Você vê aí na diferença para os 6 primeiros que vão para a fase de grupos e também para a fase pré da Libertadores. A diferença a gente nota aí agora com a derrota do Botafogo para o Atlético, caiu para 7 pontos para o vice-líder, ou seja, o Botafogo tem que abrir os olhos, porque agora o campeonato, o título, está em aberto novamente. Vamos para a segunda parte da classificação, então, onde estão o Cruzeiro e também o América. O Cruzeiro, neste momento, é o 11º colocado. Depois da vitória contra o Santos, chegou a estar na primeira parte, chegou a estar em 10º lugar. Mas como o América cedeu o empate para o Cuiabá, o Cruzeiro voltou para a 11ª colocação. De qualquer maneira, ele ganhou uma posição, porque começou a rodada em 12º. E lembrando que o Cruzeiro chegou então a 29 pontos ganhos no Brasileirão. O América com empate chegou a 17 pontos, mas continua na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos então recapitular. América entra em campo nesta terça-feira contra o Bragantino, no Independência, em Belo Horizonte. Na quarta-feira, o Cruzeiro no Maracanã, encarando o Fluminense. E o Atlético volta a campo no final de semana, sábado de novo, em casa, 9 da noite, contra a equipe do Cuiabá.
É o que tínhamos então de esporte no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Um abraço a todos e até a próxima. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.